Muito bom dia, um bom dia todo especial. Você sabe, eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero continuar trazendo para você uma reflexão muito importante, urgente e necessária da palavra de Deus. Nesse período de Páscoa, eu comecei a notar com mais força do que nas Páscoas anteriores, algo que sutilmente está querendo tomar a centralidade de Cristo nas celebrações. E eu sempre digo, quando você é jovem, você tem uma série de limitações por causa da idade. Mas quando vai envelhecendo, você vai assumindo novas responsabilidades e os riscos vão ficando cada vez maiores. E a chance de poder repará-los vai ficando menor porque quanto mais você envelhece, mais você endurece a cerviz, a capacidade de se submeter. Você vai ficando cada vez mais autossuficiente e vai desprezando o ensino. E em algumas situações o ensino verdadeiro acaba se perdendo. Então eu quero trazer para você um alerta importante. E eu quero hoje trazer uma argumentação bíblica, uma argumentação lógica, uma argumentação expositiva e teológica, sempre à luz da questão do uso da cruz. Está virando moda o uso da cruz como objeto para expressar a fé, para expressar a crença. E eu estou notando aquilo que sempre foi clássico, e você sempre vai ver. Quando se faz qualquer coisa para Jesus, sempre tem que aparecer a distração. Vamos dar um exemplo aqui para você. No Natal, é para celebrar Jesus, mas aí bota uma árvorezinha, bota um pisca-pisca, bota o São Nicolau na forma do Papai Noel. E a festa vai girando em torno daquilo. Quando não, aí, o que é Natal? É o momento de encontrar a família, é momento de trocar presentes, é momento de alegria, é momento de comunhão entre as famílias. E o Natal tem espaço para essas coisas todas que falamos por último. No entanto, o Natal não é nada dessas coisas. O Natal é celebrar a primeira vinda de Jesus. A primeira vez que Jesus veio a esse mundo. É celebrar a entrada do Verbo no mundo. O Natal é o momento para lembrar que o Verbo se fez carne e veio tabernacular entre nós. Era a festa dos tabernáculos que os judeus tinham e que apresentava para esse momento. A festa do tabernáculo era exatamente esse momento que Deus vinha habitar com o seu povo. Esse é o sentido daquela festa. E quando nós chegamos na Páscoa, a Bíblia Sagrada diz, portanto, celebremos a festa e a festa de Pêssar, como nós temos lá em Coríntios, capítulo 5, versículos 1 Coríntios 5, 7 e 8, está dizendo que nós, os crentes, vamos celebrar esse momento e a gente tem a oportunidade de fazer isso. Agora veja uma coisa interessante. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, o que nós nos deparamos ali? Nós nos deparamos na palavra de Deus com o momento especial em que Cristo morre pela raça humana. A morte de Jesus Cristo, ela é profunda e cheia de significado. E o que tem que ficar claro na Páscoa, na celebração da Páscoa, é a centralidade do relacionamento com Deus, que fica irrestrita a usos de objetos, ou seja, a fé, Deus sempre quis que ela fosse expressa na forma da pregação, é a pregação da fé, é a mensagem da fé que pregamos. Na Páscoa, a grande questão não é um crucifixo, a grande questão não é uma cruz. A grande questão, segundo as Escrituras Sagradas, é o momento em que Cristo se faz carne e vem habitar entre nós, e o que nós precisamos ter, e o que nós precisamos fazer é proclamar a mensagem da cruz. O que é mais importante não é o objeto ou o instrumento de maldição que era a cruz e que a Bíblia descreve como continua sendo ainda. Não foi dado biblicamente nenhuma outra definição. O importante era o sacrifício que estava fazendo ali. Então veja, o importante não é a cidade de Caná da Galileia. O importante é o milagre e o ensino que Jesus fez na cidade de Caná da Galileia. Nós não temos que adorar a cidade de Caná da Galileia e fazer quadro de Caná da Galileia.
O importante não é a cidade de Jericó. O importante é o momento em que o Zaqueu procura ver Jesus e o momento em que Jesus vai ao encontro de Zaqueu, a reciprocidade daquele momento. A questão não era a cidade. A questão era o que estava sendo feito naquela cidade. Por isso que quando você vai para o evangelho escrito por Lucas, sob a direção do Espírito Santo, ele diz: eu fiz o primeiro tratado ao Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Tudo que nós, seguidores de Cristo Jesus, fazemos, fica centralizado no que Jesus fez e ensinou. Quando ele ordena aos discípulos na grande comissão, vão por todo o mundo, ou quando estiverem indo por todo o mundo, façam discípulo de todas as nações, o importante ali era o que ele estava dizendo: vão fazer os discípulos, batizam esses discípulos que foram feitos e ensinem esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, fica muito claro que o foco da fé é o fazer aquilo que foi ensinado por Jesus e não andar carregando adereços feitos por Jesus. Isso a nível de ilustração, usado casualmente, momentaneamente, numa situação ou outra, não há nenhum problema, não há problema de encenação, não há problema de você usar a título de ilustração momentâneo qualquer dos objetos, seja uma cruz, seja um túmulo vazio, o que for a representação. Mas isso não pode se padronizar, porque caracteriza sim e é idolatria. Toda vez que você faz um objeto, antigamente, qualquer um cristão podia criticar sem nenhuma dificuldade os pagãos romanos por ostentarem objetos e ídolos, as imagens dos ciúmes, de acordo com Ezequiel 8, que promovem a ira de Deus e que foram introduzidos na casa de Deus pelos anciãos da casa de Israel, como hoje se introduz. E já está virando elemento de fé a cruz. Nos templos pagãos tinha isso. Há pouco nós fizemos um vídeo falando que o atual representante global do paganismo no mundo, que faleceu tristemente porque padece sem Cristo, foi o que teve mais sucesso. Conseguiu tirar o crucifixo do pescoço dele e colocar no pescoço de vários desavisados. Conseguiu tirar dos templos pagãos e padronizar nos templos evangélicos. Em muitos templos ditos evangélicos. Por quê? Porque levantou-se uma liderança que não examina a palavra, que não conhece a palavra e que se deixa levar pelo que o seu grandão ali está fazendo. E a Bíblia diz que o que é levado aos olhos desses homens são abominações aos olhos de Deus. Nós temos que permanecer na palavra. Jesus disse: se vocês permanecerem na palavra, vocês serão meus discípulos. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você conhece esse texto? Eu conheço esse texto e nós precisamos trazer isso à memória. Quando a gente olha para cá, a adoração verdadeira é como ensinado por Jesus. Ela transcende, ela vai além de qualquer expressão de objeto material. O uso de um símbolo físico como a cruz para a adoração, para a identificação com Cristo, pode ser perigoso, pois desvia o foco do relacionamento espiritual direto com Deus, que é a verdadeira essência da adoração e da fé cristã. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos analisar as coisas com muito cuidado, porque nós estamos dentro de uma batalha espiritual. Então nós precisamos olhar aqui pelo menos algumas coisas importantes. A primeira coisa que é fundamental, que é importante, que nós não podemos nos descuidar para a gente estar pensando é que se Deus é espírito e a adoração deve ser espiritual, em espírito, então adorar em espírito significa que a gente vai ter cultos livres de materialização física, de objetificação da fé. Essas coisas que estão sendo importadas, porque o judaísmo há muito tempo costuma trazer o símbolo disso, o símbolo daquilo outro,
Aí muitos irmãos começam a querer carregar os símbolos. E na verdade, eles foram campeões, os judeus foram campeões em idolatria. Vez por outra ele estava trocando a serpente, Deus pela serpente, fazendo do templo maior do que o próprio Deus, fazendo dos rituais mais importantes do que a própria palavra de Deus. E isso é o que nós estamos experimentando agora, nós estamos chegando no limiar da coisa, porque a fé cristã, agora evangélica, ela já está começando a ultrapassar aí o primeiro milênio, aliás, a metade do primeiro milênio da sua existência, da sua caminhada. E aí começam os grandes perigos, porque vão se acostumando com as práticas dos povos sem Deus, onde o princípio da fé tem que sair do púlpito, do meio evangélico para o mundo e não do mundo para nós. E aí vem essa questão importante, a criação e o uso padronizado de objetos, como a gente está vendo, desse símbolo material de Cristo, contradiz o princípio das Escrituras, que tornou-se um obstáculo à verdadeira adoração. Assim como nós não temos um quadro do Cristo na parede dos nossos templos, nas nossas casas, porque é idolatria, por que então ter uma cruz, um objeto de cruz na parede da nossa casa, do templo, não é idolatria? Por quê? Que a imagem do Cristo. Porque vamos lá, entre o Cristo que morreu na cruz e a cruz que o Cristo ficou pendurado, se você fosse bem mais inteligente, você entenderia logo de cara que a imagem de Cristo era mais importante do que a cruz onde o Cristo ficou encostado. Porque a cruz era o objeto. A pessoa é mais importante do que o objeto. Mas é uma irracionalidade. Bota aí na sua mente. Se você pode botar a imagem da cruz, se você pode botar a imagem da cruz no santuário, no seu pescoço, dentro da sua casa, por que você não pode botar a imagem de Cristo dentro do templo? Por que você não pode botar a imagem de Cristo lá dentro da sua casa? Por que não pode? E ainda tem mais uma incoerência, não já está no material e na literatura evangélica? Então, tecnicamente, ou pela lógica que se eu posso botar uma cruz dentro do templo, se eu posso botar uma cruz no meu pescoço, se eu posso botar uma cruz dentro da minha casa, empendurar no meu carro, colar no meu carro, então eu posso andar também com a imagem de Jesus. Eu posso andar com um quadro de Cristo, eu posso botar na parede lá de casa, na parede do templo, porque eu já boto a cruz. E eu não acredito que a cruz seja mais importante do que o Cristo. De forma nenhuma. E nem você. Mas aí é onde está a loucura. Qual é o próximo passo? Hoje estão botando a cruz. Mais tarde vão botar a cara dos apóstolos. E depois entra para o paganismo como os pagãos fazem hoje. Encherão os templos das imagens dos ciúmes que provocam a ira de Deus. E como está escrito em Ezequiel capítulo 8, tudo isso é para afastar Deus do santuário. Mas a coisa vai indo devagarinho. E nós precisamos estar vigiando o tempo todo. A Bíblia diz que é para a gente ser vigilante e ser sóbrio. Segunda questão que eu vou abordar hoje, para esse vídeo não ficar muito longo, é que a cruz ela foi apenas o lugar, e você sabe disso, a cruz foi apenas o lugar onde aconteceu o sacrifício da Páscoa. Portanto, gente, é uma figura de linguagem bíblica, teológica, e não o uso sagrado ou usar como objeto sagrado, físico, necessário, religioso nos nossos cultos. De forma nenhuma. Nós precisamos entender o que era a cruz. De acordo com a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a cruz é símbolo de maldição. É isso que a Bíblia define. Não tem qualquer outra definição de cruz. Na Bíblia, não. O que tem são vãs filosofias introduzidas para ir acostumando e aproximando os irmãos com a idolatria. É isso que existe hoje nos nossos dias. Mas, biblicamente, Gálatas, capítulo, parece que é 3,13, a palavra de Deus vai dizer claramente que a cruz é instrumento de maldição. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, e em Gálatas, a cruz é apresentada como símbolo de maldição.
Então, quando você anda com uma cruz, você está andando com um símbolo de maldição no seu pescoço. Quando você bota isso dentro do templo, você está botando um símbolo de maldição. Ah, mas para nós significa outra coisa. Não tem outro significado. Porque na Bíblia está escrito, no mesmo livro de Gálatas, que ainda que eu, pastor Francisco, ou qualquer um outro pastor, venha, e até mesmo um anjo do céu, e anuncie um outro evangelho, que vá além desse que nós temos aprendido, seja amaldiçoado. E o evangelho único que temos descreve a cruz como sendo objeto de maldição e maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo se fez maldição por nós, porque ele estava em cima do instrumento de maldição. É por isso que ele se fez maldição, como está escrito na palavra de Deus. E dali para cá, a cruz não deixou de ser instrumento de maldição, porque o versículo não mudou e não deu uma nova definição. Aí você vai dizer, ah, mas a Bíblia diz que isso aí é loucura para os judeus, mas para nós é poder de Deus. Não, 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 você leu errado. Lá não diz que a cruz é loucura para os que perecem. Lá em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, 1,18, a palavra de Deus vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então veja, é a mensagem e não o objeto. Por quê? Porque a cruz foi apenas o lugar, um instrumento de maldição onde o sacrifício de Cristo foi realizado. E Gálatas 6,14 diz, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala na cruz aqui, ele não está falando num pedaço de pau. Ele não está falando num molde. Ele não está falando no ídolo que os pagãos colocavam no templo. Ele estava falando aqui exatamente da mensagem da cruz. Não era nem... Olha, nós não temos qualquer relato de que no primeiro século os cristãos usavam qualquer objeto para expressar a sua fé. E veja, aqui ele vai dizer algo muito importante para nós. A cruz, ela está sendo constantemente apresentada nas Escrituras como uma alegoria do sacrifício de Cristo. É assim que é apresentado nas Escrituras a cruz, como alegoria do sacrifício de Cristo, e não como um objeto físico necessário para expressar a fé cristã. A glória de Cristo não reside num pedaço de madeira, ou num pedaço de gesso, ou num pedaço de concreto, seja lá para onde a criatividade do artesão vai levar. A glória de Cristo não reside em pedaço de madeira chamado de cruz em si, mas no ato redentor que lá na cruz aconteceu. Então, nosso amado irmão Paulo, ele nunca buscou honrar um pedaço de objeto que fosse ele qualquer. Muito pelo contrário, os ímpios faziam isso, mas o significado teológico realizado na cruz é que era a mensagem. Quando a Bíblia diz que é para a gente tomar a nossa cruz e seguir, não está mandando pegar um pedaço de objeto. Isso aí é paganismo. E aí, se você for entender que tomar a cruz, quando a palavra de Deus é assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. For pegar um pedaçozinho de objeto e sair arrastando, pois acabou a idolatria, sabe por quê? Porque um dia eu estava conversando com um pagão, aqui na cidade linda e maravilhosa de Esperantinópolis, e o pagão me disse o seguinte, meu irmão, tu não leu lá não, que o Paulo estava dizendo lá que a imagem de Cristo foi apresentada diante dos irmãos lá na galáxia, dizendo, meus irmãos, a quem a imagem de Cristo foi apresentada como crucificado. Aí ele entendeu que aquela imagem era um quadro pintado. Olha o que ele entendeu, nada a ver. E ali, quando ele usa a palavra imagem, ele não está querendo de forma nenhuma dizer que havia um quadro. É assim como quando a palavra de Deus diz que se tiver de me gloriarei na cruz de Cristo, não está falando que é no objeto. Muito pelo contrário, é no que aconteceu ali. Não era o objeto, não era a madeira, porque a madeira continuou sendo instrumento de maldição. Mas o que o texto está falando é da mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quando a gente olha para o argumento lógico, a gente observa que um objeto
físico, ele não é necessário para expressar a verdadeira fé cristã, porque nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé, nós andamos pelo que cremos, não é pelo que vemos. A fé, ela se baseia no que Cristo fez, e não no instrumento de madeira de maldição que Cristo esteve. É isso que nós precisamos entender, é que os crentes expressam a sua fé pela pregação da fé, pela mensagem da fé. É por isso que se expressa a verdadeira convicção da fé cristã. A fé cristã não é um objeto físico que conduz a uma fé centrada em coisas, mas está na pregação da fé que conduz o crente a centrar a sua fé em Cristo Jesus e não no ícone de madeira. Então eu quero hoje fazer essas duas meditações. Tem aqui várias outras coisas, mas vamos deixar para trabalhar nos próximos dias, certo? Deus abençoe e guarde você em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas se você acha que é interessante a gente soar esse alerta. Eu acredito que já é necessário, já chegou a hora. E vou dizer uma coisa, o coelhinho é difícil de tirar da Páscoa. O ovo de chocolate tá difícil de tirar da Páscoa também e de dissociar e dizer que isso não é Páscoa. Assim como o velho Noel tá difícil também de afastar. Assim como a árvore enfeitada que dizem que é árvore de Natal, que não tem nada a ver com Natal, Natal não tem nada a ver com árvore, a menos que seja o Cristo que é a árvore da vida, mas aí não é um objeto, não é um pinheiro para representar Cristo como a árvore da vida. Sabe, porque a fé não é baseada em objetos. Tá difícil tirar essas coisas, mas eu acredito que vai dar muito trabalho tirar esse instrumento do paganismo que o pessoal estão colocando agora nos templos. Aqui mesmo, de onde eu estou gravando agora, eu estou na rua, parado aqui em frente à casa de Deus, talvez aqui uns 400, 300 metros de distância, eu estou olhando um templo pagão. E tem um obelisco ali. E lá em cima do obelisco tem uma cruz. E aquilo ali não é porque eles creem em Jesus. Porque eles fazem o paganismo há muito mais tempo. Então você precisa refletir e tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que o que não procede da fé é pecado. E vou dizer, se tem uma coisa que é contrária à fé, é usar objeto para expressar a fé. Sabe por quê? Porque o Senhor disse para Tomé, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Lá no momento era questão dos cravos que ele estava mostrando, mas ele disse assim, bem-aventurados que não viram e creram. E tem gente que está precisando agora pegar, tocar, palpar. Isso aí lá no templo de Atenas existia. Nós vamos tocar nesse assunto mais adiante. Mas no meio cristão nunca existiu. Por isso, meu irmão, vigie e seja sóbrio a bem das suas orações, em nome de Jesus. Está te abençoando, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e vamos proclamar a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Você pode estar, inclusive, dando suporte para esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Graças a Deus, nós temos essa ferramenta maravilhosa aqui, você pode sair compartilhando. Tem as estrelinhas agora que você vai até nos ajudar a usar as ferramentas que tornam profissionais cada vídeo que a gente realiza aqui, tá? Que a gente publica. Então, Deus abençoe e guarde você em nome de Jesus e até o próximo vídeo.